Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Professor Diego aqui na área. No vídeo de hoje nós vamos fazer uma bela revisão de um assunto que já caiu várias vezes na prova do Enem, inclusive da última vez que foi cobrado isso, pelo menos até a data da gravação deste vídeo, em 2017, foi uma questão bem cruel. A maioria dos alunos aí que já estudaram lei de Hess, pô, o assunto é tranquilo, professor, o assunto é de boa, mas caiu ali uma questão que eu não sabia nem para onde vai. Eu vou resolver com vocês essa questão na aula de hoje. Aliás, a nossa revisão ela vai se basear em duas questões. Uma primeira que eu já coloquei no quadro aqui, relativamente mais simples, mas que eu vou lhe ensinar do jeito correto, e uma segunda que é justamente a questão do Enem. Lembrando que lei de Hess, galera, não tem teoria. É o tipo de assunto que tem que ser resolvido mediante a resolução de exercícios. Para começar, vocês viram que eu coloquei aqui uma questão no quadro? Não sei se vocês já têm um domínio desse assunto. Vou até sair da frente aqui para vocês printarem a tela, ou se for o caso, pausar o vídeo nesse momento já para você tentar fazer aí a execução, a resolução da questão, porque aí na sequência já estou voltando aqui, supondo que você tenha pausado o vídeo, para fazer então a resolução. Galera, vamos lá. Não sei como você fez essa questão, mas eu quero que você preste muita atenção no jeito que eu vou fazer, tá? Atente à maneira como eu vou fazer. Vocês estão vendo aqui que eu tenho uma equação escrita em amarelo. Essa equação, ela é a equação de combustão do etanol. O etanol, que é o C2H5OH, está reagindo com oxigênio produzindo CO2 e água. E vocês viram que eu não tenho ΔH dessa reação. Aliás, o objetivo da questão é justamente que eu encontre o valor do ΔH, eu encontre quanto vale esse ΔH. E aí vocês perceberam que como ponto de partida, a questão ela me deu 3 equações já com seus respectivos ΔHs. Vocês sabem que a lei de Hess é aquele esqueminha de eu somar reações para ver se a soma das reações dá a equação que eu quero, porque eu garanto que a soma dos ΔHs vai dar o ΔH também da reação que eu estou querendo encontrar. Galera, o que muita gente faz de errado na hora que vai trabalhar a lei de Hess? O que muita gente faz errado? Bom, essa primeira reação, professor, eu vou multiplicar por 2 aqui por causa do CO2. Então, a primeira reação eu vou multiplicar por 2. A segunda reação, professor, eu vou inverter ela porque o C2H5OH que está aqui, eu trago ele para o lado esquerdo. Essa terceira reação, professor, eu vou multiplicar por 3 porque aqui tem 3 águas e aqui também tem 3 águas, aí na hora vai ficar 3 águas, eu passo a régua, somo. Vai dar certo, professor? Vai. Nessa questão vai dar certo. Experimenta fazer desse jeito a questão do Enem de 2017 que a gente vai fazer na sequência, para ver se você vai acertar. Não vai. Porque esse é o jeito errado. E infelizmente é o jeito que muitos alunos aprendem. Mas como assim, professor, jeito errado? Eu estou sendo muito enfático nessa palavra, errado, é que é justamente para você entender que a forma mais correta, a forma mais rápida e mais eficaz de você fazer, na realidade não é ir procurando o que eu vou fazer com a primeira equação que a questão deu, o que eu vou fazer com a segunda, o que eu vou fazer com a terceira, quais alterações eu vou fazer. Não. O correto é você olhar para a equação que você quer descobrir o ΔH e nessa equação você ir buscando cada substância nas equações que foram dadas. Parece a mesma coisa, mas não é. Considerando que numa questão complexa, fazer desse jeito que eu estou mostrando para vocês agora vai fazer toda a diferença. E é por isso que a grande maioria dos alunos erraram essa questão do Enem de 2017, porque a galera aprendeu do jeito errado, seguiu fazendo exercícios básicos do jeito errado, mas que no final a resposta dava certa, veio uma questão do Arrocha em 2017, quase todo mundo errou, ou não teve tempo para desenvolver. Vamos lá. Jeito correto. Jeito correto. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o etanol, ó, essa é a primeira substância que eu vou analisar. Qual equação tem o C2H5OH? Qual equação? Aí você olha aqui, ó, a segunda equação tem o C2H5OH, certo? Então eu não vou começar mexendo na primeira, eu vou começar mexendo na segunda, tá?
E aí vocês estão vendo que o etanol ele está aqui do lado esquerdo da equação com 1 mol. Na segunda equação ele está do lado direito com 1 mol, me fazendo então pensar que essa segunda equação eu vou inverter ela no final das contas. Vou inverter, ok? Preste atenção, continue comigo nesse vídeo até o final. Se você sair da videoaula, você vai perder a melhor parte. Tem que assistir ela toda na íntegra para você entender. Aliás, eu vou parar a aula por aqui. Você já sabe quando eu falo isso, né? Vou parar a aula. Sabe por quê? Você está assistindo, ó, eu tô olhando aqui para baixo, você não apertou o botão do like. Vou parar a videoaula. Obrigado aí, gente. Falou, tchau para todo mundo. Ah, não, já apertou o like, né? Opa, apertou o like. Voltei. Pronto. Vou inverter a segunda equação, beleza? Próxima substância que eu vou analisar. Oxigênio, que é o O2. Qual equação tem O2? Bom, vocês estão vendo que a primeira tem O2, a segunda tem O2 e a terceira tem O2. Normalmente, quando isso acontece, você pula a análise daquela substância porque no final ela se acerta, normalmente. Então, como o oxigênio está presente em mais de uma equação, eu pulei a análise dele, tá? Vamos lá, CO2. Qual equação tem CO2? A primeira. Ó, agora que eu fui para a primeira equação, só a primeira equação tem CO2. Vocês estão vendo aqui que eu tenho 2 CO2 à direita, aqui eu tenho 1 CO2 à esquerda, então essa primeira equação eu vou multiplicar por 2 para ficar 2 CO2. Água. Qual equação tem água? Água só tem na última equação, tá? Aí vocês estão vendo que eu preciso de 3 águas aqui do lado direito. Aqui do lado direito eu só tenho uma água, então vou precisar pegar essa equação e multiplicar por 3. Se você já está escrevendo aí nos comentários antes de concluir o vídeo, ah, mas eu fiz do primeiro jeito, deu certo. Esta questão é simples. Vai dar certo se você fizer do jeito que você aprendeu, do jeito errado. Vai dar certo. Mas deixa eu concluir ela que aí vocês vão entender isso na próxima. Vamos lá. Então nós combinamos que a primeira equação ela deve ser multiplicada por 2. Lá vou eu aqui multiplicar a segunda equação por 2, os coeficientes estequiométricos. Então vai ficar 2 carbono grafite mais 2 O2 gasoso. Isso aqui vai produzir 2 CO2 gasoso. Quando você multiplica uma equação por 2, o que você faz com ΔH? Multiplica também ele por 2, ok? Repete o sinal. Isso aqui vai ficar menos 188,2 quilocalorias, beleza? Então, menos 188,2 quilocalorias. Show! Segunda equação, inverter. Então, quem é reagente vira produto, quem é produto vira reagente. C2H5OH vai lá para o lado esquerdo. Então, C2H5OH líquido. Aí, invertendo aqui os caras de posição, carbono grafite agora vem para a direita. 2 carbono grafite mais 3H2 gasoso mais meio de O2 gasoso. Como você inverteu a equação, você muda o sinal do ΔH. Então, de menos, isso aqui passa a ser mais 66,2 quilocaloria. Agora, a última reação, você vai multiplicar ela por 3. Vai multiplicar o balanceamento dela aí por 3, beleza? Multiplicando por 3, aqui vai ficar 3H2 gasoso mais 1,5 vezes 3 vai dar 3 meios de O2 gasoso. Isso aqui está produzindo 3H2O líquida. E aí o ΔH dessa última reação, como você multiplicou isso aqui por 3, o 68,3 vezes 3 vai dar menos 204,9. Menos 204,9 quilocalorias, beleza? Ok, o que você vai fazer agora? Você vai passar a régua, você vai somar essas 3 equações aqui, ó. Passou a régua, você vai somar as 3 equações. Cancelando tudo que está igual de um lado e do outro. Eu gostaria que vocês entendessem também, galera, o princípio do cancelamento. Por exemplo, por que você cancela uma substância que é igual do lado esquerdo e do lado direito? Porque elas têm a mesma entalpia. O princípio de cancelamento é esse.
Por isso que quando a gente vai fazer uma questão de lei de Hess, dependendo do vestibular, é importante que a gente escreva o estado físico da substância. Eu não sei se vocês repararam, mas eu tive o cuidado de, na hora de montar a questão e na hora de reescrever a equação, colocar o estado físico. Por que eu tenho que colocar o estado físico? Porque, por exemplo, aqui, ó, galerinha, vocês estão vendo 3H2 do lado direito e 3H2 do lado esquerdo? Eu posso cancelar porque eles têm a mesma entalpia, mas só posso fazer isso porque eles estão no mesmo estado físico. Se o H2 aqui tivesse líquido e aqui tivesse gás, eu não poderia cancelar porque substâncias em estados físicos diferentes têm entalpias diferentes. Então, o princípio do cancelamento é esse. Muita gente provavelmente nunca ouviu falar sobre isso. Simplesmente, cancela porque é igual. Não, mas por que cancela? Porque tem a mesma entalpia de um lado e de outro, tá bom? Vamos continuando aqui, ó, galerinha. 2 carbono grafite direita, 2 carbono grafite esquerda. Cancelamos. Quem mais que está igual de um lado e do outro? Nós temos o oxigênio. Um detalhe importante aqui, galera. Quando as substâncias elas estão do mesmo lado, você soma. Quando elas estão em lados opostos, você cancela. Sugestão: para você não se embolar aqui na hora de fazer a soma, transforma a fração em um número decimal. E eu acredito que fica muito mais fácil, pelo menos na minha opinião, tá? Então, ó, 3 dividido por 2 não é 1,5, tá? 1,5 mol de oxigênio. Então, aqui você tem 1,5 mais 2. Quanto é que é 1,5 mais 2? 1,5 mais 2, professor, é 3,5, né? E aqui do lado direito você tem 3 águas. Aliás, oxigênio, perdão. Aqui do lado direito você tem meio mol de oxigênio. Então, o que você vai fazer? Como os oxigênios estão do mesmo lado, deixa eu colocar aqui de uma cor separada, que aí vai ficar melhor da galera entender. Ó, 2 mais 1,5 é como se nós tivéssemos 3,5 O2. Aqui do lado direito estava falando da água, mas não é água, é oxigênio. Meio O2. Então você tem de um lado 3,5 e do outro meio O2. Entenderam o que eu fiz? Transformei a fração em um número decimal. O que você vai fazer? Você vai cortar meio com meio e onde tem 3,5 ainda vai sobrar quanto? 3. Entenderam a lógica? Você vai cortar quantidades iguais, meio com meio, e no lado que tem mais vai sobrar a diferença. Então, aqui cortei meio O2 com meio O2 e aqui desse lado sobrou 3. Como é que eu vou fazer isso na equação final, professor? Tanto faz, tá? Ó, você simplesmente cancela esses 3 aqui, aí você pode colocar a sobra aqui em cima ou aqui embaixo. Isso aqui não vai fazer diferença no resultado final, tá, gente? Mas vamos colocar aqui em cima, ó. Sobraram 3 mols de O2. E aí acabou, não dá mais para eu cancelar ninguém que esteja igual de um lado e do outro. Então, quais as sobras que nós tivemos aí de um lado e do outro? Do lado esquerdo, reparem, sobrou o C2H5OH. Do lado esquerdo, aqui sobraram 3 mols de O2. Do lado direito, sobraram 2 mols de CO2. E do lado direito sobraram também 3 mols de água. Vamos reescrever isso aqui que sobrou? C2H5OH líquido, isso foi o que sobrou do lado esquerdo. Do lado esquerdo sobraram 3 mols de oxigênio gasoso. Do lado direito sobraram 2 mols de CO2 gasoso. E do lado direito sobraram 3 mols de água líquida. A equação que eu cheguei é exatamente igual à que eu queria? Sim. Isso é a prova dos 9 de que tudo que eu fiz está correto. Bom, se eu somei as 3 equações, deu essa aqui, que é exatamente a que eu queria chegar, eu tenho certeza que somando esses 3 ΔHs vai dar então ΔH da reação que eu quero chegar. O que eu vou fazer aqui no final? Eu vou somar menos 188,2 mais 66,2 menos 204,9. E o resultado dessa soma aqui, galerinha, vai dar menos 326,9 quilocalorias. Ó. Essa aqui, então, seria a resposta correta aí da nossa primeira questão. Ficou claro, meus queridos? Professor, exemplo simples. Sim, exemplo tranquilaço, exemplo simples. Tira o print aí da tela para você anotar qualquer detalhe depois. Bacana?
Agora eu vou fazer o seguinte, vou apagar o quadro e vou voltar com o pedregulho do Enem de 2017. Vamos lá então, galerinha. Essa aqui foi a questão do capiroto do Enem de 2017. Geral olhou aqui para essa questão, pô, questãozinha de lei de réis, moleza, vou encarar. Pá, faz, soma, não dá certo. Faz, soma, não deu a equação que ele quer. E aí, muita gente não deixou para o final, sobrou tempo, se sobrou foi ali muito rápido. Resumindo a ópera, a grande maioria não conseguiu resolver. Essa questão eu cortei aqui o texto dela, galera, porque não precisa. Você tem aqui essa equação que eu dei destaque, a gente quer descobrir esse ΔH partindo dessas três. Essas equações que ele deu aqui, ó, deu o valor do kJ por mol de Fe2O3, ou seja, aqui já tem para 1 mol. Aqui ele deu ΔH por mol de CO2, aqui tem 1 mol de CO2, ok. O ΔH ele deu por mol de CO2, aqui também tem 1 mol de CO2. Ou seja, o ΔH que ele deu aqui é para o balanceamento que ele está mostrando. Então, com relação a isso, tranquilo. Qual é o procedimento errado que eu falei para vocês anteriormente? Ah, a primeira equação eu vou multiplicar por, sei lá, tanto. Segunda equação eu vou dividir por tanto. Terceira eu vou inverter. Se você fizer desse jeito aqui, vai ficar extremamente difícil a sua vida. Qual é o jeito correto que eu falei? Vamos procurar cada uma dessas substâncias nessas três equações. Lembram do princípio? Vamos lá então. Ó. FeO. Qual equação que tem FeO? FeO, cadê aqui? Ó? Primeira não tem, a segunda tem aqui, ó, o FeO. E a terceira equação não tem. Beleza, vocês viram que o FeO tem na primeira e tem na segunda. Aqui é 1 mol de FeO, aqui são 3 mols, então eu preciso que no final isso aqui vire 1. Ou seja, a primeira equação eu vou dividi-la por 3, ok? Primeira equação, dividir por 3, porque aí vou pegar, dividir isso aqui por 3, vai ficar 1, e aí no final vai aparecer um FeO aí, tranquilo? CO, galera, qual equação tem CO? CO tem na primeira, CO tem na segunda, CO tem na terceira. Lembra? Eu falei para vocês que quando isso aí acontece, a gente pula a análise daquele cara, porque ele está presente nas três, então normalmente no final ele se acerta. Pula o CO. Fe. Qual equação tem Fe? Tem aqui na primeira, na segunda não tem só o Fe, na terceira também não tem só o Fe. Bom, então se só tem na primeira, vocês estão vendo que aqui é 1 mol, eu preciso de 1 mol, e aqui está aparecendo 2. Então, logicamente, essa primeira equação aqui, vou dividir por 2 para que no final apareça só um ferro, que é o que eu quero na equação final. Beleza? CO2. Qual equação tem CO2? Tem na primeira, tem na segunda e tem na terceira. Ah, professor, então vou ter que pular o CO2 que ele aparece nas três. Só que aí agora que vem a jogada inteligente da questão. Vocês estão percebendo que eu preciso decidir o que fazer com a terceira equação. Porque a primeira e a segunda eu já fechei o planejamento, mas o que eu faço com a terceira para somar e dar aquela ali? Aí, olha só. Esse jeito que eu estou fazendo para vocês aqui, galera, não é o único jeito. Mas, na minha opinião, é o mais tranquilo de você entender. Se vocês repararam bem nessa questão, existem substâncias aqui nessas três equações que não aparecem na equação global, que, portanto, devem ser canceladas. Ó, Fe3O4, que aparece aqui e aqui, não existe na equação global. Ah, professor, então eu posso manusear a última equação para cancelar o Fe3O4 aqui, ó. Aqui e aqui ele sumir no final, certo? Certo. Mas repare também que tem o Fe2O3 na primeira equação e tem o Fe2O3 na última, que ele também tem que sumir. Ah, professor, mas qual dos dois eu vou analisar? Galera, a lei de Hess ela é tão perfeita que se você escolher um dos dois para cancelar e analisar, o outro automaticamente vai se cancelar. Então escolhe qualquer um dos dois que a análise vai ser a mesma. Vamos, por exemplo, pegar o Fe2O3, vamos fechar nele? Mas poderia ser o outro, tá, gente? Isso não vai afetar o resultado final. Eu vou dar um destaque aqui, eu vou colocar uma cor cheguei para mostrar aqui ele, ó.
o Fe2O3, eu quero cancelar com esse Fe2O3 aqui, beleza? Nesse cancelamento, você só tem que levar em consideração que nós decidimos que a primeira equação seria dividida por 2. Ora, se a primeira equação vai ser dividida por 2, isso significa que aqui não vai ficar 1. Aqui, ó, vai ficar 1 sobre 2, porque você vai dividir a primeira equação por 2, confere? Então, na primeira linha, quando você estiver somando, vai aparecer meio de Fe2O3. E esse meio de Fe2O3 que vai aparecer quando eu dividir essa equação por 2, tem que cancelar também com o meio de Fe2O3 aqui. Então, esse 3, ele tem que virar 1 sobre 2. Aí eu pergunto, qual é o número que eu divido 3 para virar 1 sobre 2? Qual é o número que eu divido 3 para virar meio, para virar 1 sobre 2? Esse número é 6, galera. Claro! Sacaram a parada? Ó? Você vai ter que pegar essa equação e dividir por 6. Quando você dividir por 6, ó, quanto é que é 3 dividido por 6? 3 dividido por 6 é 0,5. Meio, 1 sobre 2. Esse 1 sobre 2 vai cancelar com esse 1 sobre 2 aqui, do Fe2O3. E certamente, fazendo essa jogada, o Fe3O4 aqui já vai se cancelar automaticamente. Vamos tirar a prova dos 9, galerinha, ver se isso realmente é verdade? Deixa eu apagar aqui, como é um apagador high-tech, alta tecnologia em apagar quadro, tá, gente? Esse aqui eu tive que mandar importado dos Estados Unidos, esse apagador aqui, e foi em dólar, mano. Pense num preço salgado do caramba. Deixa eu apagar aqui, ele só tem que ter cuidado porque ele é muito sensível, tá, gente? Isso aqui foi um alto investimento aí para a sala da química. Vamos lá. Então, meus queridos, o que eu vou fazer agora? Eu vou reescrever essas 3 equações com essas alterações e vamos tirar a prova dos 9 e ver se a soma das 3 vai dar a equação que eu quero chegar. Simbora? Vamos lá. Então, a primeira equação nós vamos dividir por 2, certo? Dividindo por 2, aqui vai ficar meio de Fe2O3 sólido, mais, dividindo por 2, aqui vai ficar 3 meios de CO gasoso. Dividindo por 2, aqui vai ficar 1 ferro sólido. Dividindo por 2, aqui vai ficar 3 meios de CO2 gasoso, ok? Então, dividir todo mundo por 2, conferindo, porque se der alguma coisa errada aqui, no final a gente dança, tá? Lei de Hess é ruim, porque se você errar qualquer detalhezinho, dá tudo errado no final. 25 dividido por 2 vai dar 12,5 kJ. Segunda equação, vamos dividir por 3. Então, dividindo por 3, aqui vai ficar FeO sólido. Dividindo por 3, isso aqui vai ficar 1/3 de CO2 gasoso. Dividindo isso aqui por 3, vai ficar 1/3 de Fe3O4 sólido, mais, dividindo isso aqui por 3, vai ficar 1/3 de CO gasoso. ΔH dessa reação, dividindo tudo por 3, vai ficar menos 12 kJ. Terceira reação, vamos dividir ela toda por 6. Dividindo por 6, aqui 2 dividido por 6 vai ficar 1/3. Então, aqui nós vamos ter 1/3 de Fe3O4 sólido, mais, dividindo por 6, aqui vai ser 1/6 de CO2 gasoso. Aqui do lado direito, 3 dividido por 6 vai dar meio de Fe2O3 sólido, mais aqui é 1 dividido por 6, vai ficar 1/6 de CO gasoso. ΔH é igual. Esse 47 dividido por 6 vai dar 7,8. 7,8 kJ. Muito bem, meus queridos. Dividimos todos aí pelos seus respectivos números e agora vem a hora da verdade.
Vamos somar essas três equações aí ver se vai dar a equação que a gente realmente quer chegar. Se der, beleza. E se não der, professor? Aí a gente reza, tá bom? Que a única coisa que vai dar para fazer é rezar se der errado, tá? Vamos lá, meus queridos. Ó, lei de Hess perfeita, ó. Meio de Fe2O3, meio de Fe2O3. Cancela certinho, não sobra ninguém. Olha aí, ó. Nem mexi no Fe3O4, mas no final ele se cancela certinho, porque a lei de Hess, gente, é a lei de Hess. Tomem cuidado aqui com o cancelamento do CO2 e do CO, tá? Tem que tomar cuidado. Vamos começar aqui com o CO2, tá, galera? Lembra que quando tá do mesmo lado, é como se você somasse, né? Então você tem aqui, ó, 1/3 mais 1/6 de CO2 e aqui do lado direito você tem 3/2 de CO2. Vamos fazer essa soma aqui separado, gente, com calma para vocês entenderem? Vamos aqui nesse cantinho, ó. CO2, hein? Estou analisando o CO2. Aqui é 1/3 mais 1/6, ok? 1/3 mais 1/6. Igualando os denominadores, 1/3 é a mesma coisa que 2/6 mais 1/6. 2/6 mais 1/6 são 3/6. 3/6 é a mesma coisa que meio. Resumindo a ópera, 1/3 mais 1/6 é meio. Meio. Ó, aqui do lado direito, quanto é que é 3 sobre 2? 3 sobre 2 é 1,5, certo? Então, se aqui tem 1,5, vamos colocar aqui, ó, esse 3 sobre 2, vou vir para cá de novo, vou pegar esse espacinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui embaixo como é que vai ficar esse corte. Lá do lado esquerdo, CO2, a gente somou, ó, 1/3 mais 1/6. Deu quanto? 1,5. Então, a gente vai colocar aqui, ó, 1,5 de CO2 de um lado da equação, tá? Lado esquerdo. Aqui do lado direito tem 3/2 de CO2. Então, vamos colocar aqui, ó, 3/2 de CO2. Vamos tirar a fração e colocar um decimal? Quanto é que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 é 0,5 CO2. Quanto é que é 3 sobre 2? 3 sobre 2 é 1,5 CO2. O que você vai fazer aqui, ó? Você vai cortar meio com meio e onde tem 1,5 vai sobrar 1. Então quer dizer que do lado direito vai sobrar 1 CO2. Entenderam a jogada? Então, eu vou cancelar. Ó, cadê o CO2? Vou cancelar aqui, ó. Vou somar esses dois, vai dar meio. Eu vou cancelar meio da esquerda com meio da direita e onde tem 1,5 ainda vai sobrar 1 CO2. Explicado aqui, ó, em detalhes a parte matemática, tá? Tô sumindo aqui do quadro, mas é para vocês enxergarem aqui como é que vai ficar. A mesma coisa, galera, vai acontecer com o CO. Mesma coisa vai acontecer com o CO. Você vai somar 1/3 com 1/6, é a mesma soma, vai dar meio. Aí, esse meio do lado direito vai cancelar com meio do lado esquerdo e onde tem 1,5 ainda vai sobrar 1. Então, o que nós tivemos de sobra aqui no final? Ó? No final de sobra, nós tivemos o FeO, nós tivemos aqui uma sobra de 1 CO. Aqui do lado direito, nós formamos um ferro e nós tivemos a sobra de 1 CO2. Vamos escrever isso aqui que sobrou, galerinha? Então, o que sobrou foi exatamente isso aqui, ó. FeO sólido, do lado esquerdo sobrou. Sobrou 1 CO, então, mais CO gasoso. Lado direito, o que sobrou do lado direito? Sobrou ferro sólido. E aqui sobrou 1 CO2, CO2 gasoso. Deu a equação que eu quero chegar? Vamos lá. Cheguei nessa equação aqui, a que eu queria é exatamente igual. Ufa! Se a equação que eu cheguei é exatamente a que eu queria, o que eu vou fazer? Somar. Menos 12,5, menos 12, mais 7,8. Essa soma aqui, galerinha, nas minhas continhas, deu menos 16,7. Aí, no caso dessa questão do Enem, a alternativa estaria na letra
Ele queria o resultado mais próximo. O mais próximo seria menos 17, que aí no caso seria a letra B. Mas aqui pouco interessa marcar a alternativa, né? Porque vocês estão vendo aqui que o importante na nossa revisão é a resolução da questão, beleza? Vou sair aqui da frente para vocês tirarem aquele printzinho considerado da tela. Deu para entender, galerinha? Só vou pedir de vocês uma coisa. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, ajuda o trabalho do professor, compartilha, galera. Lembra que eu já falei para vocês, a quantidade de vídeos que eu trago para vocês, ou o conhecimento que eu trago para vocês, só depende do crescimento do canal. Quanto mais vocês ajudarem compartilhando os vídeos, mais o canal cresce, mais conteúdo eu produzo para vocês. Beleza? Então é só ajudar. Deixou um comentário, eu queria saber o que vocês estão achando, gente, dessa sequência de videoaulas. Estão gostando? Tá bacana? Tá legal a pegada? Tá diferente do que tá rolando aí na internet? Muito resumo, muita aula rapidinha. Aqui a gente está fazendo aulas mais estendidas, ou seja, uma revisão que tem compromisso com você, galera. Parada aqui é levado a sério. Vou ficando por aqui, muito em breve a gente volta para dar sequência à nossa revisão de Química para a prova do Enem. Grande abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!